Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, juntos, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Bem, hoje nós vamos ver um capítulo que tem o título de Tristeza. Mas não fiquemos tristes, não. Porque é de bom ânimo essa mensagem, mas o título é Tristeza. O versículo destacado por Emmanuel está na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, e nos diz Paulo: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual, esse arrependimento, não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Interessante. Mas eu nem vou adiantar nada, porque tudo que eu poderia adiantar, Emmanuel vai falar como ninguém. Então vejamos o que nos diz o nosso amigo Emmanuel sobre a tristeza, conforme Paulo nos diz, que eu vou até repetir. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Tristeza boa. Porque sem arrependimento não fazemos uma reparação. Sem reparação não crescemos moralmente, espiritualmente. Então, é uma tristeza fecunda, não é? Mas a tristeza do mundo gera a morte. E ele diz que o arrependimento não traz pesar, ou seja, não traz tristeza. Pelo contrário, o arrependimento nos faz imediatamente pensarmos: e aí, como é que eu faço para corrigir isso? É bom, não é? Mas a tristeza do mundo gera a morte. Emmanuel comenta: conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira, a tristeza segundo Deus, soluciona problemas que dizem respeito à vida verdadeira, que é a vida imortal. A segunda, a tristeza da terra, ligada às questões materiais. Quando falamos questões materiais, não estamos falando de dinheiro, não. Falando sobre qualquer coisa que tenha a ver com este plano material, que é o plano das formas. Estamos aqui de passagem apenas para os exercícios importantes do nosso crescimento. É claro que esses exercícios nos dão mérito ou nos causam prejuízo nesse processo de ensino-aprendizado. E aí, os pontos que nos causam prejuízo, onde nós mesmos nos prejudicamos pelo mau uso do livre-arbítrio, terão que ser repetidos. E ele continua dizendo, então, que a primeira tristeza soluciona problemas que dizem respeito à vida verdadeira. A segunda tristeza é caminho para a morte, como símbolo da estagnação. Essa morte, então, que ele diz, não é a morte física, mas é um símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Porque a pessoa que fica naquela tristeza sem fim, ela não caminha, ela está ali, não é? Mergulhada naquela tristeza. Muita gente, continua Emmanuel, considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Então, está lá, olha que calma, que fica ali. Não produz,
não produz. E nós não estamos falando de sair numa ação apenas física, mas também nós produzimos na ação mental, na ação fraterna, não é? Então ele vai dizer aqui: muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Não é o básico. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Tem gente que se entristece com isso. Ouvimos os viciados na queixa doentia, quando muitas vezes não tem condições de saciar o seu vício. Incapazes do prazer de servir sem aguilhões, ou seja, sem ser empurrado. Incapazes do prazer de servir sem ser empurrado. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. Por que perigosas? Ai, desculpa. De repente, a impressora resolveu sair da inércia. Não estávamos falando de você, impressora. Calma. Por que perigosas? Porque se nós estamos dentro daqueles vícios morais, não é? Como bem citou aqui, podem ser mesmo os vícios físicos, podem ser ainda o prazer em coisas que não nos levam a absolutamente nada, ou o prazer pelos excessos. E se nós estamos invigilantes com relação ao que isso representa, ou resistentes a reconhecer essa verdade em nossas vidas, não estaremos sempre colocados em risco por nós mesmos, porque vamos continuar dando burro em ponta de faca. Daí o perigosas. Não existe perigo maior nas nossas existências do que nós mesmos, no despreparo consciente diante das lutas que precisamos enfrentar para crescer, para aprender, né? Para fazer brilhar a nossa luz. Então, ficamos ali, alimentando esse círculo vicioso e reencarnando, e de novo, mas Deus não tem pressa. Nós somos imortais e podemos levar o tempo que acharmos que é preciso para passar de fase. E Emmanuel continua, já indo para a conclusão. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos do esforço para as novas edificações do destino. E aí quando ele começa a transformar em poesia os pensamentos, parece que dos pensamentos da fala de Emmanuel saem flores e gotas de luz. Se nós pudéssemos
visualizar assim que eu imagino muitas pétalas iluminadas e flores emoldurando essas ideias. Olha que lindo! Quem avança por esse caminho, qual o caminho? Da tristeza segundo Deus, reconhecendo, contemplando a extensão das falhas que nos dizem respeito, porque nós contemplamos a extensão das falhas, reconhecendo-as e nos preparando para transmutá-las em virtudes. Em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir, porque muito trabalho temos e esse trabalho ainda vai continuar por muito tempo. Esse trabalho de fazer brilhar a luz. Depois, quando ela brilhar, vai ser um outro trabalho. Mas aí, nem precisamos nos preocupar com esse outro trabalho agora. Vamos ficar com o trabalho de fazer a luz brilhar. Foco. Quem avança por esse caminho da tristeza segundo Deus, que é uma tristeza produtiva, né, que nos faz caminhar confiantes nas bênçãos que Deus nos oferece para trilharmos esse caminho de reparação, quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo. Bênção de Deus. Há golpes benditos do esforço. Os golpes são nossos, mas desta vez, golpes de luz, no esforço, na perseverança, na confiança, na fé, no bom ânimo. Há golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Ai, mano. Vamos pedir nas nossas preces para que a gente possa ir lá para o plano espiritual. Um dia que Emmanuel, se bem que dizem que ele está reencarnado, mas tudo bem. Se não puder ser Emmanuel, um outro companheiro, com certeza. Temos inúmeros companheiros que têm esses pensamentos floridos e iluminados para que eles possam falar para nós, não é? E devem falar, é que a gente não lembra quando acorda. E nós possamos nos deleitar com esses concertos. Em vez de ser música, são concertos de ideias, onde as ideias vêm em acordes musicais e envolvem os nossos espíritos em ondas suaves. Ai, que lindo, não é? Seria maravilhoso. Quem sabe nos encontramos do lado de lá durante a noite, do sono físico, e nós somos abençoados com momentos assim, todos juntos, confraternizando nessas bênçãos. Bom, depois disso tudo, já inspiradíssimos, vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos chegam, os desafios, buscando em cada um de nós as melhores disposições para a jornada. Abençoa-nos, Senhor, os passos, os pensamentos, os sentimentos. Ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa ainda, querido amigo, o nosso anjo guardião, companheiro de todas as horas. Abençoa também, Jesus, as nossas famílias, os nossos lares, os afetos, os nossos irmãos de humanidade. Em especial, sempre te pedimos, Jesus amado, pelos nossos irmãos em sofrimento. E em especial esta noite, gostaríamos de te pedir que abençoes aqueles irmãos que chamamos de obsessores, sofredores de um tipo especial, de um tipo
bem particular. Corações atormentados, muitas vezes desconhecendo o próprio tormento em que vivem. Abençoa-os, Senhor Jesus. Abençoa-os. Abençoa aqueles que oram por eles dos planos mais altos e iluminados, acompanhando-os de perto, buscando em seus corações aquela brecha por onde possa passar um pouco da reflexão sobre os passos que andam dando. Abençoa-os. Que a tua paz, Jesus amado, esteja em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.